Política agora. O atual presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Vargas, Jorge Magalhães Sampaio Júnior, e a ex-presidente Maria Graciete Oliveira Barros foram denunciados pelo Ministério Público Estadual pela prática de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, tanto o atual presidente quanto a ex-presidente se ausentaram na implantação do Portal da Transparência. Com isso, a população deixou de ter acesso a informações importantes da Câmara Municipal. O Ministério Público pede a perda da função pública de ambos, a suspensão dos seus direitos políticos, o pagamento de multa e ainda a proibição de contratar com o poder público. Marcos Caldas, do PTB, tomou posse na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. As informações com João Carvalho Júnior. Na sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa foram registradas 23 presenças de deputados estaduais. No entanto, nem todos eles eram vistos aqui no plenário. Dentro da sessão houve a ordem do dia, entre projetos de lei, PECs, projetos de resolução legislativa, requerimentos. Nós destacamos o requerimento de autoria do deputado Alexandre Almeida, que é candidato ao Senado pelo PSDB, onde ele pede licença. Essa licença são 3 dias de licença médica e todo o outro restante do período é para tratar de assuntos particulares. O período solicitado pelo parlamentar é de 122 dias, ou seja, dentro deste período, com certeza está englobado o tempo de campanha eleitoral, já que ele, como eu já falei, é candidato ao Senado. Com a saída do deputado Alexandre Almeida da Assembleia Legislativa, quem assume o mandato é o seu suplente direto, deputado, agora novamente deputado, Marcos Caldas, do PTB. Ele já assumiu o posto, já falou na manhã desta terça-feira no plenário da tribuna aqui da Assembleia Legislativa, já como novo deputado aqui na casa. Essa é a terceira passagem de Marcos Caldas aqui pela Assembleia Legislativa na atual legislatura. A Federação do Comércio do Maranhão convidou os 4 candidatos que estão melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto para o governo do estado para um debate de apresentação das propostas econômicas que eles têm para os próximos 4 anos. As entidades da classe empresarial promoveram uma rodada de diálogo com os candidatos ao governo do estado. O encontro aconteceu no Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma. E o critério para o convite foram baseados em nomes que estiveram com a maior intenção de votos registradas nas últimas pesquisas publicadas pelo TRE. Foram convidados Flávio Dino, Rosiana Sarney, Roberto Rocha e Maura Jorge. Rosiana não compareceu e enviou uma carta alegando tempo para atender a compromissos de uma campanha tão cheia de atividades. Os demais foram ouvidos pelos representantes da classe empresarial, que aposta neste diálogo como a garantia de investimentos para o Maranhão. O setor da indústria, segundo eles, é um dos que requer ação mais rápida e assertiva durante os próximos anos. Essa rodada de diálogos, ela propõe uma proximidade maior da classe empresarial com os postulantes ao governo do estado. E nós construímos uma agenda positiva para que seja entregue para esses candidatos com várias coisas, vários itens envolvendo turismo, infraestrutura, viabilidade de comércio, criação de ambiente de negócios mais favorável. Então isso tudo vai ser discutido hoje para que a gente possa cobrar, acompanhar o próximo governador ou governadora durante a sua gestão. Então esse encontro visa essa proximidade, para que a gente possa discutir temas de interesse, logicamente, da classe empresarial, mas da economia como um todo. A assessoria de imprensa da candidata ao governo do Maranhão, Rosiana Sarney, informou que ela está com uma virose e, por recomendação médica, todos os seus compromissos foram suspensos de hoje até a próxima quinta-feira. A agenda dos candidatos ao governo do Maranhão você pode acompanhar lá no portal guará.com, você sabe. E a TV Guará e a Rádio Universidade encerraram nesta terça-feira a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Maranhão. O entrevistado de hoje foi o candidato do PSDB, Roberto Rocha. O último convidado foi o candidato Roberto Rocha, do PSDB. A coligação é composta pelo PSDC, PHS, Podemos, PMN e Rede. O candidato agradeceu a oportunidade de debater propostas e projetos que pretende implantar caso seja eleito.
A TV Guará tem se destacado em todas as campanhas como uma televisão muito aberta para o debate político. Isso é muito importante. O Maranhão carece muito desse debate, o debate de ideias, porque 1 mais 1 é igual a 2. Mas uma ideia mais uma ideia não são 2 ideias, são muitas ideias. E como no Maranhão não discute ideias, só discute pessoas, o debate fica muito pobre, rasteiro. O debate entre Sarney e contra Sarney. Não podemos permitir mais isso. Nossa candidatura, ela é uma opção que o Maranhão tem para sair dessa polarização falsa e que leva o Maranhão para o atraso. Nós queremos discutir as pessoas, sim, mas a gente precisa discutir o Estado, olhando para frente. Quem é candidato a governador tem que olhar no para-brisa. Retrovisor sempre menor, porque a gente olha menos no retrovisor e muito maior no para-brisa. O candidato defendeu projetos relacionados à exportação de produtos através de navios e sobre a geração de renda com a produção agrícola. A sabatina começou no dia 27 de agosto, com o governador Flávio Dino, do PCdoB. Além dele, foram entrevistados Ramon Zapata, do PSTU, Maura Jorge, do PSL e Odívio Neto, do PSOL. A candidata Rosiana Sarney, do MDB, foi a única que não compareceu. A partir de amanhã, terá início a sabatina com os candidatos ao Senado. Nós vamos também receber todos os candidatos a senador, pelo menos todos estão convidados e vão ter a oportunidade de apresentar as suas ideias, as suas propostas e fazer as suas análises, que é uma forma de ir o mais profundamente possível nessa classe que, ao fim e ao cabo, que cuida da vida do maranhense, do brasileiro, que são os políticos. Como bem informou a repórter Raíssa Oliveira, amanhã começam as sabatinas com os candidatos ao Senado. As datas das entrevistas foram determinadas a partir de uma reunião realizada aqui na TV Guará com os representantes de todos os postulantes às vagas. O primeiro a ser entrevistado será o candidato pelo PSDB, José Reinaldo Tavares. Lembrando que as entrevistas são transmitidas também às 10 da noite na Rádio Universidade FM. E ficam disponíveis no portal guará.com. É hora agora da análise política de Marcos Saldanha. Muito boa noite, Marcos. Muito boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Com a entrevista do candidato Roberto Rocha, do PSDB, a TV Guará encerrou aí essa primeira sequência, né, a sabatina com os candidatos ao governo do Maranhão. Uma nova oportunidade, uma nova rodada de entrevistas virá aí no Maranhão, acontece posteriormente, mais próximo das eleições. Mas na sabatina de hoje, mais um momento, mais uma oportunidade para o telespectador ouvir as propostas do atual senador e candidato ao governo do estado, Roberto Rocha, né? É isso mesmo, né? Fecha-se essa série aí de sabatinas, né? De sabatinados aí postulantes ao governo do estado do Maranhão e agora vem uma sequência de candidatos ao Senado, né? O cargo de senador, eu acho que ele é pouco analisado pelo eleitor, né? Se comparado, são 2 cargos majoritários nas eleições, como a gente chama, mas claro que o cargo de governo, ele tem assim um debate um pouco maior, as pessoas em geral sabem os nomes dos candidatos, mas ao Senado, e eu costumo chamar a atenção, são 8 anos que se dá de mandato para um senador, serão 2 senadores, então eu acho que o eleitor maranhense ele deve ficar muito atento. Se tem um voto que ele deve ficar atento, sobretudo nessas eleições, é esse de senador. Então vale muito a pena, assim como ele fez com os candidatos ao governo e costuma fazer, debater e discutir, essa disputa para o Senado que é emocionante, vamos dizer assim, está extremamente acirrada, né? Entre os candidatos todos ali, eu diria que dos 11 candidatos ali, você tem ali até 6 candidatos com uma intenção expressiva, né? De votos, chances reais, vamos dizer assim. Então, vale a pena, o eleitor, ele que vai definir essa parada. Né? Aliás, Marcos, ainda falando sobre essa questão do Senado, é bom também o eleitor ficar de olho aí em nomes importantes que são os suplentes. Pois é. Na época do impeachment da presidente Dilma, né, todo mundo falou assim, eu votei na Dilma, não votei no Temer. Votou, porque afinal de contas o vice está lá embutido. Na situação do suplente é mais ou menos a mesma coisa. Tem um candidato ao Senado, mas por caso o eleito precise se licenciar, precisa sair do cargo, alguma situação específica que ele não possa mais ocupar,
quem vai ocupar essa vaga é o suplente, não é o segundo colocado, neste caso o terceiro, já que são 2 eleitos, é o suplente. Pois é, eu diria que mais até do que o governador, ele tem 2 suplentes, vamos dizer assim, 2 vices para o eleitor, o telespectador entender bem do que a gente está falando. E esses vices, esses suplentes, né, eles acabam não sendo muito conhecidos. Então tá aí uma pergunta que você deve fazer ao seu candidato ao Senado. Caso o senhor se afaste, né, quem vai assumir? E digo mais, geralmente os suplentes assumem, né? É feito um acordo, como são 8 anos de mandato, se não houver rompimento nesses 8 anos dos suplentes, que também acontece, né? É tanto tempo que às vezes o suplente, ele tenta tomar a vaga, ou então ele sai do partido, migra para outro lado, enfim. Eles acabam fazendo acordos para assumir durante algum tempo, já que o suplente pode vir a pensar em outro cargo, em outra eleição, e aí o senador presenteia ele com alguns meses de mandato para que ele possa fazer naquele período uma campanha dentro do cargo e depois partir aí para o enfrentamento das urnas, né? Então vale muito a pena, eu diria que essa é uma pergunta fundamental que o eleitor geralmente não faz. Quem é o seu candidato ao Senado, mas também quem são esses 2 suplentes? 8 anos não é tempo demais não para o mandato do senador, ou é isso mesmo para garantir essa suposta estabilidade nossa, para garantir essa suposta estabilidade, de garantir porque, né, estabilidade não é exatamente o forte aí da política nacional. Pois é uma coisa a se pensar, né, de não só são 8 anos, quer dizer, uma estabilidade muito maior que tem, então você pensar um candidato eleito aos 62 anos, ele vai deixar o cargo aos 70 anos, é bastante tempo, sobretudo no Senado, que é a chamada Câmara Alta, onde você tem um número de 81 senadores, 3 por estados, independente do número de eleitores, que é diferente da Câmara Federal, quer dizer, a bancada maranhense é diferente da bancada paulista, né? Mas no caso do Senado, não, ela respeita ali uma certa isonomia do número de representantes, para tentar ter um equilíbrio de representação e, digo mais, o senador, ele lida com questões fundamentais, soberania, fronteiras, questões aí armamentistas, não à toa o senador, ele não pode ser naturalizado. É diferente de um prefeito, por exemplo, lá em Tocantins a gente teve um prefeito que agora tenta ser governador, que ele é colombiano, e isso a lei permite, mas jamais ele será senador ou presidente. Tamanha relevância tem o cargo de senador. E não devo deixar de lembrar, que você lembrou o caso da Dilma, negócio do vice e tudo, que o impeachment da Dilma, ele passou pelo Senado. Sim. Ele passou pela Câmara Federal e pelo Senado. Os ministros do Supremo ainda são indicados pelos presidentes e são votados lá, sabatinados pelos senadores e aprovados pelos senadores. Ou seja, a gente tem que começar a entender que o nosso sistema, ele é inspirado na linha do Montesquieu, quer dizer, nós não temos um poder, nós temos 3 poderes. E esses 3 poderes, eles são iguais, eles são equivalentes. Então, assim, o legislativo, ele tem o mesmo peso que o executivo, embora a gente insista em achar que, pelo fato de ser presidencialismo, o senador, o presidente tem um poder maior. O presidente, seja qual for, ainda que cheio de boa vontade, se ele não tiver uma boa relação com o Congresso, ele não vai conseguir administrar. E a gente ouve muito aquela história, melhor seria jogar uma bomba no Congresso, explodir tudo e estaria tudo resolvido. Não estaria. Você estaria centralizando o poder em uma pessoa só. E a história conta que onde isso aconteceu, virou absolutismo e abuso de poder. Então, se está ruim com o Congresso, pior seria sem um Congresso. Ou seja, não tem saída fácil, Pascoal. O eleitor vai ter que realmente escolher muito bem quem ele vai mandar por 8 anos no Congresso. É isso, então. Marcos, eu roubei o assunto que você queria falar. Não, tudo bem. A gente deixa para a semana que vem. Nosso tempo acabou. A gente deixa para quinta-feira, aliás, e fala um pouquinho da questão das contas, que já tem dinheiro caindo na conta aí dos candidatos. Exatamente. E vale a pena. A gente deixa para quinta-feira, sem problema. Tá legal, então. É que nosso tempo acabou. Acabamos assim, encerramos assim a edição de hoje do Jornal da Guará. Outras notícias no portal guará.com. Amanhã estaremos de volta às 11 da noite. Bom descanso a todos e até lá. TV Guará, Maranhense por Natureza.